Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo nesta tarde de domingo, quando estamos abordando o tema a existência de Deus e o design inteligente. Leamos Colossenses 2,8, que diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E ainda segundo aos Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então aí está o nosso capítulo de hoje, cujo título é A Origem da Vida e a Improbabilidade da Evolução Química. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque nesta tarde de domingo temos mais uma oportunidade de aprender assuntos a respeito da Tua criação. Capacita-nos no sentido de que possamos discernir corretamente sobre a realidade do mundo criado de acordo com o Teu poder e propósito. Nós oramos em nome daquele pelo qual todas as coisas foram criadas, Jesus, nosso Salvador. Amém. O texto básico nosso, Gênesis 2:7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito bem. Então, nós temos aí o título do nosso capítulo de hoje. Vamos, então, abordar essa questão da origem da vida, né? Estamos tratando desse assunto, mas vamos mostrar também que a evolução química, como nos é ensinado nas escolas, ela tem problemas muito sérios. E aqui hoje nós vamos falar sobre probabilidade. Vamos mostrar, vamos mostrar que seria improvável, né, que essa evolução química tivesse acontecido. Antes mesmo de tentar explicar a origem das espécies, né, de vida por seleção natural e pelas mutações, né, os darwinistas deveriam elucidar de forma convincente a origem da própria vida. No século XIX, a célula era uma espécie de mistério, ou seja, uma caixa preta, e a maioria dos cientistas retratava o núcleo da célula como se fosse algo extremamente simples. Pensava-se que a base da vida pudesse ser facilmente explicada, mas não é bem assim. Nas últimas décadas, com o advento de microscópios mais sofisticados, progressos foram feitos na compreensão de como funciona a química da vida e a complexidade da estrutura celular. No entanto, os materialistas estão ainda mais confusos e incapazes de dar uma resposta satisfatória a essa questão à luz de sua filosofia restritamente naturalista. É nesse ponto que entra em cena a teoria que nós estamos estudando aqui já há alguns dias, que é a teoria do design, a teoria moderna do design inteligente. Nesse ponto, eu gostaria de registrar, através de um exemplo muito interessante, a maneira pouco científica com que os naturalistas procuram explicar, né, e nos enganar de alguma forma quando eles se aventuram em tentar explicar a origem da primeira célula. A primeira célula viva por processos químicos naturais.
Para isso, então, mostrarei uma narrativa construída por Edgar Andrews, que é uma autoridade em ciência macromolecular, publicada em um de seus livros, sob o título No Princípio. Ele então vai mostrar aqui uma história que vocês vão prestar atenção agora, vão avaliar para ver se essa história ela é possível de ter acontecido ou se ela é improvável. Vamos ver então a história dele. Certo dia, vejamos aqui, certo dia caminhando ao longo de uma praia, enxerguei algo colorido, semi-enterrado na areia. Cutucando com o pé, descobri que se tratava de uma dessas bolas de borracha. Como ela chegou ali, naquele local, essa bola? Temos aqui no slide apenas uma figura aí, dando uma ideia do que poderia ser isso. Você pode imaginar que uma criança brincando na praia, diz o Dr. Andrews, no dia anterior a tenha perdido, mas pretendo dar uma explicação totalmente diferente. Vejamos, então. Centenas de anos atrás, em uma ilha tropical, cresciam lado a lado um coqueiro e uma seringueira. Certo dia, um coco caiu do topo do coqueiro até o solo, atingindo uma pedra que lascou um pequeno pedaço da casca do coco. Veja aí, só para ilustrar. Em pouco tempo, as formigas e outros insetos descobriram o buraco na casca do coco e começaram a remover a parte comestível até que a casca tornou-se praticamente limpa em sua parte interna. Limpou todo o coco ali por dentro. Aconteceu na mesma época que um segundo coco caiu do coqueiro e na sua queda ele atingiu um dos galhos principais da seringueira, removendo um pedaço da casca da árvore. Naturalmente, o leitoso látex começou a escorrer pelo galho danificado e a pingar em direção ao solo. Aconteceu que a casca do coco vazia encontrava-se diretamente embaixo do ramo danificado, com um pequeno furo na parte superior, como visto aqui, apenas para dar uma ideia, na nossa figura. Por uma coincidência maravilhosa, o látex começou a gotejar diretamente para dentro do buraco, até que uma quantidade considerável do líquido, do látex, se acumulou na casca. Em seguida, teve lugar uma ventania muito forte, carregando areia e pó por toda a ilha. Parte do pó era mineral de enxofre, parte vinha de rochas de cor avermelhada encontrada na ilha. O vento empilhou muito pó sobre a casca de coco e boa parte do pó penetrou na casca do coco através do buraco, acumulando sobre o látex. Finalmente, o vento trouxe uma folha de árvore que pousou sobre o buraco. E pingos de látex selaram sobre o coco de modo que nada podia entrar ou sair. Veja aí. O mar agitado pelo vento cobriu a praia, removendo a casca do coco. À medida que a casca submergia e emergia, rolando repentinamente entre as ondas, o látex misturou-se com o enxofre e a areia, tomando o formato de uma bola. Quando o enxofre é aquecido com borracha, esta é vulcanizada, tornando-se um concentrado sólido e elástico. E foi exatamente isso que aconteceu. Temos que imaginar, por exemplo, um sol bastante forte, mas isso não é problema para quem conta esse tipo de história. O látex continuou a rolar dentro da casca de maior diâmetro, enquanto sofria o processo de vulcanização, e desta maneira adquiriu o formato perfeito de uma esfera. Olha aí,
A areia colorida produziu listras na bola elástica, com faixas vermelhas e amarelas. Eventualmente, o coco foi arremessado contra algumas rochas e quebrou, libertando a bola que flutuou e finalmente atingiu uma praia, onde eu a encontrei. Veja aí. Bem, você acredita nessa minha história? Pergunta o Dr. Andrews. Não, não acredito? Diga-me, por que você não acredita? Espero que você responda que é muito improvável que isso tenha acontecido. Você não pode afirmar que é impossível, pois eu tive bastante cuidado para que todo evento em minha explicação fosse perfeitamente possível. Nada do que eu disse aqui é cientificamente impossível. E algumas das ideias que usei são baseadas em processos bem conhecidos na ciência. Que falha você poderia encontrar em minha história? Você afirma que é improvável e está correto. Usei uma série de acontecimentos, cada um dos quais perfeitamente possíveis, mas bastante improváveis, e juntei-os para explicar como a bola veio a aparecer na praia. Se você disser que a chance de que todos esses eventos aconteçam um após o outro é muito, muito pequena. Simplesmente replicarei que havia tempo suficiente, muito tempo, para que tudo acontecesse. Ok? Se você disser que não poderia acontecer mesmo em centenas de anos, eu responderei: está bem, pode ter levado milhares, ou milhões de anos para que tudo acontecesse favoravelmente. Estou certo de que você desistirá de provar que estou errado, mas você estará totalmente convencido de que a bola de borracha não aconteceu precisamente da maneira como eu narrei. Qual a moral dessa história? Bem, a teoria da evolução química assemelha-se a esta explicação do aparecimento da bola de borracha. Nenhum dos passos da teoria pode ser provado como impossível. Tá? Lá na teoria da evolução química, da origem da vida. Muitos são improváveis, mas esta dificuldade ela é descartada, supondo que os fatos mais improváveis acontecerão se permitirmos um longo tempo. Né? Aí o milagre do tempo, dos bilhões de anos. Talvez a história da bola de borracha fará você pensar que qualquer coisa que seja possível acontecerá se lhe dermos o tempo suficiente. Essa é a mágica. Esta é uma ideia que surge repentinamente na teoria da evolução e é totalmente falsa. Baseia-se numa explicação equivocada do que denominamos teoria das probabilidades. Então, na história da bola de borracha, apresentei uma sequência de 10 eventos improváveis, cada um tendo de acontecer no tempo exato, de modo a permitir o resultado final. Assim é com a história que a teoria da evolução apresenta sobre como a vida começou. A atmosfera original tinha que conter certas moléculas, dizem eles, pequenas e não outras. Relâmpagos ou luz ultravioleta tinham que estar presentes para fazê-las se unirem, mas não para quebrá-las, separando-as outra vez. As novas e maiores moléculas tinham de ser levadas pela chuva em direção ao solo. As moléculas tinham de estar abaixo das nuvens para que isto acontecesse. Mas as pequenas moléculas de amônia, que dissolvem facilmente em água, de alguma forma, não foram removidas lá de cima, lá do céu. E isso é difícil de acreditar, não é?
As moléculas maiores, embora não muito solúveis em água, tinham de continuar na água, à medida que esta filtrava através do solo e escorria sobre as rochas. Essas moléculas, embora mais leves do que a própria água, tinham de permanecer embaixo da água. Se viessem à tona e flutuassem, teriam sido destruídas pela luz ultravioleta. As moléculas tinham de se depositar e aglomerar na sopa orgânica para que se pudessem ligar outra vez. Muito bem. Deveria haver moléculas catalisadoras especiais para permitir a ligação das moléculas orgânicas abaixo da água. As moléculas orgânicas adequadas tinham de estar presentes nas proporções adequadas para se ligarem formando proteína e DNA. DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, né? De alguma forma, a origem e a ordem codificada das moléculas de proteína e DNA teve de ser estabelecida. Nenhuma explicação plausível ou convincente para isto acontecer foi até hoje apresentada. Gotículas orgânicas tinham de se formar e permanecer por tempos suficientemente longos, milhões de anos, de modo que acontecesse algo em seu interior que as transformasse em células vivas. Ninguém é capaz de conceber como isto pode ter acontecido. Finalmente, é óbvio, a primeira célula viva tinha de encontrar um meio de se dividir em duas antes que morresse. Animais de uma única célula não sobrevivem muito tempo, especialmente em soluções concentradas de amônia, que hoje usamos para matar germes. Temos então 11 passos, cada um dos quais deveria acontecer da maneira exata como foi descrita para que a vida sobrevivesse. Nenhum dos passos isoladamente é completamente impossível, embora não possamos conceber como um ou dois deles pudesse ter acontecido. Mas, colocados em sequência para elaborar uma explicação da origem da vida, eles constituem uma história bastante improvável. E isso nos traz à mente a bola de borracha. Então, gostaria de saber agora qual você considera mais convincente, não é? A história da bola de borracha ou a história da evolução química da vida? Com relação à origem da vida, nós vamos agora passar aqui um vídeo para que vocês possam discernir melhor sobre isso e até responder essa pergunta que nós fizemos aqui. Então, estejam atentos aí ao vídeo que nós vamos passar. Vejamos aqui. O acaso é definido como o elemento desconhecido e imprevisível em qualquer evento que não tenha um motivo atribuível ou orientação de uma lei natural ou de um agente inteligente. Desde o século XVII, uma ferramenta foi utilizada constantemente para prever o resultado de tais eventos. Se chama probabilidade matemática. De forma bem simplificada, é assim que a teoria funciona. Quando você atira uma moeda e escolhe cara, a probabilidade de você acertar é de 50%, ou uma probabilidade de 1 sobre 2. Se atirar duas moedas, a probabilidade de tirar cara 2 vezes simultâneas é de 1 sobre 4. 3 moedas e 3 caras em uma única tentativa? 1 sobre 8. Sempre que adicionamos mais uma moeda, a probabilidade de sucesso, nesse caso,
tirar só cara na mesma jogada, é reduzida exponencialmente por um múltiplo de 2. Então, se 10 moedas forem atiradas, a probabilidade de tirar cara 10 vezes é de 1 sobre 2 elevado à 10ª potência ou menos de uma chance a cada 1000. Quando aplicado à origem da vida e à formação aleatória de grandes biomoléculas, a teoria da probabilidade esclarece as limitações do acaso como um agente criativo na Terra primordial. Por exemplo, quais são as chances de uma única proteína se formar exclusivamente através das interações às cegas da química? O nosso alvo é uma molécula menor do que a média, composta de 150 aminoácidos alinhados para garantir uma cadeia dobrada. Os pesquisadores calcularam que, na Terra antiga, a probabilidade de sucesso era de 1 sobre 10 elevado à 164ª potência. Ou seja, uma cadeia de proteína corretamente sequenciada a cada 100 milhões de trilhões 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 de tentativas fracassadas. Mas apesar dessa grande improbabilidade, alguns teóricos argumentam que, com tempo suficiente, qualquer coisa é possível. Está bem? Vamos tentar a validade dessa opinião. Vamos começar estabelecendo um ambiente ideal para a evolução química. Um mundo imaginário que dará ao acaso toda a oportunidade de sucesso. Primeiro, vamos lotar os oceanos de aminoácidos. Ou seja, todos os átomos na Terra, incluindo todo o suprimento de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e enxofre, estão disponíveis para formar 10 elevado à 41ª potência de conjuntos completos dos 20 tipos de aminoácidos usados na criação de proteínas. Depois vamos alterar as leis da natureza para proteger esses componentes dos raios de luz ultravioleta destruidores e da contaminação química na sopa primordial. Agora vamos deixar a química agir para ver o que acontece. Os aminoácidos começam a se juntar furiosamente. No nosso experimento, uma cadeia inteira com 150 unidades se forma sozinha em apenas 1 segundo. Como os 20 tipos de aminoácidos estão disponíveis, na maioria dos lugares, há uma probabilidade de 5% ou de 1 sobre 20 da molécula correta se alinhar na cadeia. Se a sequência estiver incorreta, a cadeia é destruída imediatamente e se inicia um novo agrupamento. Por todo o planeta, 6 milhões de bilhões de trilhões de tentativas vão acontecer a cada minuto. Ou seja, em 4,6 bilhões de anos, a idade mais antiga estimada da Terra, o número de cadeias que não se dobram vai passar de 10 elevado à 58ª potência. É uma quantidade espantosa, mas não chega nem perto de 10 elevado à 164ª potência. Aproximadamente as tentativas necessárias para se criar uma proteína de 150 aminoácidos por acaso. Então, se a química não direcionada não consegue criar a nossa cobiçada molécula durante toda a história da Terra, quanto tempo teria sido necessário? Para descobrir, vamos fazer um passeio. Vamos começar construindo uma ponte que percorra o diâmetro do universo observável, uma distância de mais de 90 bilhões de anos-luz. Depois, vamos colocar uma ameba em uma extremidade da ponte. Esse organismo unicelular vai viajar a velocidade espontaneamente de 30 centímetros por ano. Começar. Enquanto esperamos uma proteína se formar por acaso, a ameba se arrasta por mais de 5 bilhões de bilhões de bilhões de anos para cruzar todo o universo.
e depois voltar. Mas esta corrida está só começando. A ameba sai de novo. Consegue chegar à outra extremidade do cosmos e depois volta para casa. Mesmo assim, nenhuma proteína funcional está à vista. Para a próxima viagem, vamos incluir uma carga, um único átomo. Após percorrer lentamente mais de 800 bilhões de trilhões de quilômetros, a ameba deixa a carga e volta para pegar mais. Será que ela vai voltar antes da nossa proteína sortuda se formar? Com certeza. Na verdade, ela vai fazer mais 10 viagens completas. Depois 20, 100, 1000. E ainda não há nenhum sinal de uma molécula utilizável. A ameba continua fazendo viagens completas até carregar todo o átomo da Terra. Depois, todos os átomos do nosso sistema solar. Depois, todo o planeta e estrela da Via Láctea. Um átomo por vez. Na verdade, enquanto esperamos uma proteína se formar sozinha, a ameba tem tanto tempo que, se movendo apenas 30 centímetros por ano e carregando um átomo por viagem, ela vai transportar todo o universo, mais de 56 milhões de vezes. É esse o tempo que demoraria para o acaso criar uma proteína funcional. Suponhamos que, contra todas as probabilidades, a evolução química tenha produzido uma única proteína funcional. Haveria vida? Não. Haveria uma proteína. Um arranjo sem vida de aminoácidos. A célula viva mais simples que conhecemos tem mais de 300 proteínas diferentes. Mas as proteínas são só uma parte da história quando pensamos em uma célula de verdade. Lembre-se, são necessários carboidratos, açúcares complexos, ácidos nucleicos, DNA e RNA, lipídios e uma grande variedade de compostos químicos diferentes que vão constituir conjuntamente a vida. Todos esses componentes precisam ser reunidos no mesmo microambiente, no mesmo momento. Cada componente químico precisa, então, ser reunido e organizado na rede de máquinas moleculares que vão controlar todas as facetas da vida. Se nós conseguirmos entender toda a dificuldade de produzir uma máquina molecular usando nada além de átomos e energia, vemos que há um grande problema, porque quando temos uma máquina molecular, não temos um ser vivo. Essas máquinas moleculares precisam de outras máquinas moleculares. E mesmo se a natureza fosse capaz de produzir todas as máquinas moleculares necessárias, não seria o suficiente. Todas elas precisariam estar juntas em um espaço pequeno envolvido por uma membrana que chamamos de célula. Pelo meu conhecimento do que é necessário para se criar uma célula, tudo tem que acontecer na mesma hora. Não pode acontecer uma parte por vez, porque tudo trabalha junto em um loop causal. O mais alto nível de organização transcende as partes. A organização espacial na célula exige que as moléculas estejam no lugar certo na hora certa. O DNA é copiado para o RNA. A polimerase que faz a cópia precisa encontrar o lugar certo no DNA para começar a copiar. O RNA precisa se ligar de alguma forma aos ribossomos, que precisam estar em um lugar específico, e então as proteínas criadas precisam ir a um outro lugar específico. Isto é muita coisa para ser explicada pelo acaso. A probabilidade de eles estarem no mesmo espaço ao mesmo tempo se torna mais do que inimaginável. E a probabilidade deles estarem cercados por uma membrana, assim como uma célula, é basicamente impossível. Muito bem, vocês viram aí esse vídeo impressionante, muito interessante. E pelo que
realmente tudo que nós vimos aqui, nós podemos concluir que é impossível que a vida tenha surgido por acaso sobre a face da Terra. Mesmo que se desse aí bilhões e bilhões ou trilhões de anos, isso seria impossível de acontecer. O acaso aqui não funcionaria, porque a vida ela depende de quê? A criação de vida depende de outra vida. Como diz bem a bem estabelecida lei da biogênese, que nós vimos na aula passada. Desculpa, gente. A lei da biogênese, que nós vimos lá, né, desde que estudamos lá sobre o cientista cristão, Pasteur, que realmente ele provou que a geração espontânea não existe, né, não tem nenhuma possibilidade. E a partir daí, a lei mais bem estabelecida da biologia e da ciência diz que vida provém somente de vida, tá certo? Ora, se vida provém de vida, somente um ser inteligente, no caso Deus, que estava lá no passado, antes que houvesse vida, né, sobre a Terra, poderia ter criado todas as formas de vida que nós conhecemos, inclusive nós, né, o homem. Como diz o texto que nós vimos desde lá do início, vamos ver aqui. O acaso ele Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok? Então chegamos assim ao final de nosso estudo de hoje e esperamos no próximo domingo poder dar continuidade a esse instigante assunto, não é isso? Vamos então ler aqui o nosso texto, que gostamos muito, que diz assim: 1 Pedro 3,15: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Portanto, tenham todos um ótimo domingo aí pela frente ainda e uma ótima semana na presença do Senhor. Um forte abraço e até o próximo estudo.